Tamanho importa sim? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre informação em relação ao tamanho da genitália masculina, o tamanho do pênis, vamos fazer uma pequena revisão. Nós já conhecemos a informação de que o desenvolvimento do pênis depende do código genético, né? Então, no feto do sexo masculino, código genético X e Y, esse sexo biológico vai determinar, por uma série de estímulos, o desenvolvimento da genitália masculina. Então, nós falamos sobre o tubérculo genital, que vai se desenvolver no pênis e na bolsa escrotal, quando submetido a estímulos relacionados à ação androgênica. Quem tem acompanhado nossos vídeos já sabe algumas coisas básicas sobre a formação e desenvolvimento do pênis. Isso é muito importante para entender tudo o que acontece e está relacionado com o tamanho do órgão genital masculino. Você já sabe, por exemplo, que o desenvolvimento do feto masculino depende, no caso da genitália, do código genético X e Y. Você já sabe que há necessidade, em vários momentos importantes, da presença de testosterona e dos receptores de testosterona que funcionem normalmente. Além disso, falamos sobre a chamada janela de programação para masculinização, que é um período muito importante do desenvolvimento genital que ocorre no ser humano, nos homens, entre a 8ª e a 14ª semana de gestação. E, finalmente, conversamos sobre um período muito importante do desenvolvimento peniano, o 2º e 3º trimestres da gestação, onde o pênis cresce em torno de 2 centímetros. Então é muito importante que fique claro que, além da definição genética, o código XY, para o adequado desenvolvimento da genitália masculina é necessário a presença da testosterona e dos seus receptores funcionando bem em diferentes momentos, em diferentes etapas. Vamos entender um pouquinho agora o que pode ocasionar problemas nesse desenvolvimento da genitália, ou seja, possíveis causas de falhas no pleno desenvolvimento da genitália. Um exemplo inicial simples acontece quando há um nascimento antes do período adequado, ou seja, no parto prematuro ou no recém-nascido de baixo peso. Então, nesse caso, a falha no desenvolvimento tem a ver com a deficiência de nutrientes ou no tempo insuficiente para o pleno desenvolvimento. O feto que se desenvolve com baixa quantidade de nutrientes e que nasce antes do momento adequado, ele pode não ter conseguido o desenvolvimento pleno por conta do curto período de gestação. Nesses casos, quando há a correção da deficiência de nutrientes, ou seja, a oferta de alimentação adequada para o bebê, esse desenvolvimento vai sendo compensado e corrigindo ao longo do tempo. Então, quando a gente vai pensar em possíveis problemas, que chama atenção são as alterações, as anomalias do código genético. Então, existem algumas síndromes genéticas que cursam com o desenvolvimento anômalo da genitália. Por exemplo, as conhecidas síndromes de Turner e de Klinefelter, onde há uma diferença no número dos cromossomos sexuais e, com isso, há alterações tanto na produção da testosterona quanto no desenvolvimento da genitália. Por outro lado, outras causas podem estar relacionadas exatamente à presença e à ação androgênica, ou seja, à ação da testosterona. Podem acontecer problemas na formação e no desenvolvimento dos testículos, né? As células que produzem a testosterona encontrarem algum motivo para uma falha nos testículos. São as fábricas de testosterona, elas produzem 90% da testosterona nos homens e o restante 10% produzido pelas glândulas suprarrenais ou adrenais, mas o grande motor, a grande fabricação de testosterona ocorre nos testículos. Então, problema no testículo pode ocasionar deficiência no desenvolvimento da genitália. Os testículos produzem a testosterona mediante um comando, uma ordem do cérebro. Isso é feito através das gonadotrofinas,
que são substâncias hormonais que são produzidas no cérebro, vão agir nos testículos, estimulando a produção de testosterona. Vocês já sabem também que a testosterona é um hormônio que age mediante uma interação com seus receptores, que estão dentro das células. Então, problemas na sensibilidade dos receptores à testosterona podem causar deficiência androgênica, e em determinados períodos da gestação, vocês já sabem que isso pode ocasionar problemas no desenvolvimento da genitália. E, por fim, interferências externas ligadas tanto a medicamentos quanto a substâncias químicas que podem interromper, danificar esse delicado equilíbrio hormonal. Essas substâncias são conhecidas como EDC, de Endocrine Disrupting Chemicals. São substâncias químicas que interagem de maneira a atrapalhar a função de alguns hormônios, notadamente da testosterona ou do estrogênio, ambas substâncias relacionadas ao desenvolvimento da genitália. E que são muito valorizadas hoje em dia porque a exposição da mãe durante a gestação a essas substâncias pode ocasionar alterações na genitália do recém-nascido. Então, há uma preocupação nesse sentido por conta do aumento da incidência de hipospádia e mesmo do micropênis em recém-natos nas últimas décadas. E uma das hipóteses é exatamente uma maior ocorrência da interferência de ED6, de substâncias químicas que causariam um desequilíbrio hormonal, e o próprio micropênis. Também há uma relação entre falhas em diferentes etapas durante a gestação para ocasionar o micropênis, ou seja, o pênis abaixo do mínimo aí considerado, entre aspas, normalidade para o pênis do ser humano. Em termos de medicamento, o paracetamol, e vejam, isso é só uma hipótese, o paracetamol já foi alvo de algumas publicações tentando correlacionar o uso desse tipo de analgésico pelas gestantes como possível causa de alterações do tipo hipospádia e alterações no desenvolvimento peniano. Então vejam como é importante esses assuntos, e eu sei que alguns são áridos em relação à informação, mas como é importante esse conhecimento básico para a gente entender o problema propriamente dito relacionado ao tamanho do pênis. Nas próximas postagens, ainda falta a gente falar um pouco sobre a outra grande etapa de crescimento peniano, a puberdade, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. E em seguida vamos falar propriamente dos casos onde existe deficiência de tamanho ou micropênis. E finalmente outras situações relacionadas a tamanho do pênis, levando a possível insatisfação ou problemas em relação ao desenvolvimento sexual. Então, tudo está muito correlacionado e é importante reverem, quem ainda não teve oportunidade, vejam as postagens e os vídeos anteriores, porque a gente está fazendo, na verdade, uma sequência. E não se esqueça, mande a sua dúvida, a sua sugestão, o seu comentário, para que a gente possa estar sempre tentando melhorar e levando a vocês informação qualificada dentro dessa área chamada sexualidade masculina.